Mas, enquanto o Lula tá cagando, porque ele também deve estar cagando, cagando e andando, o dólar tá voando e o Brasil é que tá na UTI. Esse é o problema. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. .com, vai lá, você pode se tornar um patrono e contribuir com esse programa totalmente independente e participar de um grupo exclusivo de WhatsApp, dependendo da camada de apoio. Vamos lá, sem mais delongas, hoje eu tenho uma live talvez um pouquinho diferente, um pouquinho mais curta, vou tentar falar mais baixo e no final, dependendo da situação, tem um comunicado a fazer. Não é dos melhores, mas tem um comunicado a fazer. Antes, vamos, como de praxe, começar falando de guerra cultural. E quando eu vi isso aqui, eu fiquei pensando realmente, né? O ócio é um problema, né? Papai Noel vestido de golpista é o cúmulo do mau gosto, diz leitura. Sempre que a Folha de São Paulo volta com essa entidade mística, o leitor, que é um nível acima, digamos assim, do especialista, que antigamente o especialista diz isso, agora é o leitor. Qualquer um, pega um leitor aí e diz alguma coisa. Não gostou do Papai Noel golpista, patriota, de amarelo. Eu prefiro Papai Noel vermelho também, porque essa coisa de que vermelho é cor de comunista não é verdade nos Estados Unidos. Aqui a gente comemora a vitória do Trump com a roupa vermelha. Os republicanos são o partido vermelho. Vou falar nisso, vou falar de Estados Unidos já. Mas antes, na linha das baboseiras que são fruto do ócio, né, a ideologia do ecoterrorismo talvez seja o melhor exemplo para isso. Eu sempre penso em Chesterton, que dizia, eu não me importo que a pessoa não acredite em Deus, mas o que ela vai colocar nesse lugar, né? E aí a gente pensa que colocaram Mãe Gaia, essas coisas, e ficou esquisito. Porque, desde o meu livro Esquerda Caviar, meu best-seller que já tem mais de 10 anos, eu, no capítulo sobre ambientalismo, falo que tem uma pegada clara de misantropia ali. Eu cito até uma grande filósofa chamada Pink, aquela cantora meio problemáticazinha. Outro dia até toquei uma música dela porque eu gosto. Eu sei dividir as coisas. E ela dizia que o homem é pior do que uma pulga, é a pior das pragas. Meu Deus do céu, quando a pessoa chega a esse nível de falta de amor próprio e de ódio à humanidade, né, a única coisa que a gente pode fazer é concordar com ela, no caso específico dela. Mas não, o ser humano não é uma praga, né? Mas eles estão tentando nos convencer disso. Os humanos podem estar alimentando o aquecimento global por respirar. Então é isso, meus amigos. O simples fato da gente existir é uma grande ameaça ao planeta, que é sacrossanto, ao contrário do ser humano. O ser humano é descartável, apenas mais um animal, não muito melhor do que um javali. E se nós estivermos incomodando o planeta, vamos logo substituir a humanidade pelos avatares azuis, que são mais fofos, abraçam as árvores, têm conexão pelo cabelo, assim, com a natureza, né? Enfim, eu não consigo entender, eu até consigo. Eu não consigo respeitar quem de alguma forma despreza tanto assim o ser humano, né? Até porque cá entre nós, eu não sei se vocês repararam, tem duas coisas muito interessantes assim, que é preciso muito tempo de reflexão para concluir. Só defende o aborto quem nunca sofreu um aborto e só despreza a humanidade quem é ser humano. Eu nunca vi, por exemplo, javalis, para ficar no meu exemplo, desprezando, do ponto de vista lógico, argumentativo, científico ou filosófico, a humanidade. Né? Eles estão lá apenas fazendo aquilo que eles fazem. Nós não. Nós chegamos a esse ponto de, doença. E é sobre doença
o meu próximo assunto, né? Porque, claro, essa é uma página de humor, tá? Babylon Bee, eu sempre recomendo, porque eles têm ótimas tiradas, né? E eles falam: o assassino Luigi Mangiani assume a liderança nas pesquisas das primárias do Partido Democrata para 2028. É uma piada, mas é uma piada que eu acho que vai ter algumas pessoas do Partido Democrata falando assim: sério, que bom. Esse sujeito, que é de uma classe alta, a avó dele deixou uma herança de 30 milhões de dólares, que estudou nas melhores escolas e universidades, parece que teve um acidente no surf que deu uma dor crônica para ele nas costas. Isso não é brincadeira. Eu sou o primeiro a ter simpatia por qualquer coisa ligada à dor crônica, e nas costas eu tenho hérnia, já travei 2 vezes e não é agradável. Mas ele, de alguma forma, mudou depois disso, é o relato de familiares e amigos, mudou para pior. Mudou para pior. Ele se tornou uma pessoa amargurada e tudo. E ele encontrou, talvez como válvula de escape, esse ódio a um sentimento difuso que envolve o sistema, principalmente o setor de saúde. E com base num argumento pseudo-racional, que dá vazão ao seu ódio difuso por algo abstrato, o setor da economia. Ele foi lá, pegou uma arma e matou de forma muito concreta um indivíduo muito específico, que nada se sabe a respeito. Era CEO de uma empresa de seguro, pai de 2 filhos, que deixou órfão de pai, e não vai mudar nada para melhor na indústria de seguro. Essa turma da esquerda não quer entender o funcionamento desse mercado para debater a sério. O simples fato de uma empresa de seguro recusar claims, né, não quer dizer que ela é insensível. Ela está num business que, se ela aceitar todos os claims, ela vai à falência. Eu sei que o setor de saúde nos Estados Unidos é complicadinho, é caro, tem muito a ver com muita regulação. O Obamacare, que ia trazer mais visão humana, coletivista para o setor, socialista, em outras palavras, piorou tudo, porque encareceu o prêmio de todo mundo. Acredite, eu sei quanto eu estou pagando. Então, ele foi pelo caminho errado. E ele encontrou, obviamente, uma legião de fãs. Fãs. Tem gente assim indo para televisão falar: eu tenho admiração pelo que ele fez. Deixou o Piers Morgan lá no Reino Unido assim, embasbacado. Você tá feliz que ele matou alguém? Que você nem sabe nada dessa pessoa? A pessoa sim. Feliz talvez não seja a palavra certa. São jacobinos. São revolucionários que justificam de alguma forma a violência redentora. E isso é sempre muito perigoso, porque a guilhotina ia trazer paz, o amor venceu, isso tudo é antigo, gente. E trouxe um banho de sangue, o terror, e depois a ditadura napoleônica, deu tudo errado. E degolou o Danton, o Robespierre, os pais da Revolução. Porque é assim que toda revolução termina. Matando e engolindo os próprios criadores. Então, o caminho não é pela violência. O caminho não é pela revolução nesse aspecto. E mesmo quando a gente é surpreendido com alguma notícia ruim, e eu trago uma hoje, a minha, a verdade é que a gente tem que tentar transformar isso em alimento para buscar se tornar uma pessoa melhor. Se aproximar de Deus, não se afastar dele. Resiliência, amor, gratidão em vez de amargura. Gratidão por tudo que já tivemos de bom e de positivo e que já vivemos. A vida em si é uma dádiva. Então, enfim, com algum lugar de fala, eu já adianto, essa reação, por mais que seja compreensível em relação à natureza humana, que não é moleza, ela é absolutamente condenável. Se a gente começar a enaltecer quem faz isso, né, é o caminho do caos. E infelizmente, o tecido social está tão esgarçado aqui nos Estados Unidos que muita gente está se dando conta de quão destruída está essa sociedade por conta da reação a esse ato bárbaro
que esse Luigi Mangione, ao que tudo indica, tem evidência, já pegaram o DNA dele no local do crime e tudo mais, foi lá e resolveu matar o CEO de uma empresa porque tinha uma dor crônica nas costas. E está sendo transformado em herói por uma ala meio perturbada da esquerda. Por isso que eu trago aqui o Larry Hoster, Liberal Mind, que tem a tradução em português como a mente esquerdista. Ele fala, esquerdismo hoje em dia virou uma espécie de doença mental. A gente está vendo coisas muito esquisitas. O Jonathan Haidt, que é um cientista, um acadêmico, ele não é conservador, ele é um liberal clássico, até com uma visão mais progressista em muitas coisas. Se eu não me engano, eu já li 2 livros dele. Ele é a favor de aborto, por exemplo. Ele não é um conservador. Mas ele faz pesquisas científicas. E ele concluiu que as pessoas mais à esquerda têm uma tendência maior a doenças mentais, corroborando a tese do Larry Ross. Então, tem um vídeo aqui interessante, que eu não sei quem é a pessoa, numa entrevista com o Perini, né? Resumiu bem a pesquisa do Haidt. Quanto mais à esquerda, maior a sua propensão a ter problemas psicológicos. Jonathan Haidt, ele fez uma análise de perfil psicológico, ideologia política e religião nos Estados Unidos inteiro. E a conclusão do Jonathan Haidt, né, eu vi ele falando e foi bem engraçado, porque eu comecei a rir, né, porque pra mim tava meio óbvio. Ele percebeu o seguinte: quanto mais à esquerda, maior a sua propensão a ter problemas psicológicos. Isso o Jonathan Haidt sequer é um cara da direita nos Estados Unidos e sequer ele é um cara extremamente religioso. Só que ele falou, a pesquisa é clara, não tem o que falar. Quando você vai indo pra esquerda e você vai perdendo religião, então a mulher jovem, ultra progressista e zero religião é a maior incidência dos Estados Unidos de problema psicológico. É uma incidência de mais de 50%. Aí você vai pro outro extremo e tem, assim, homem de direita religioso. O cara virar direita sem religião não tem um efeito tão grande na saúde psíquica, mostra o estudo dele, mas quando você combina os dois, a incidência se torna quase mínima. E aí você soma fatores como família, emprego, então se o cara tiver uma família estável, com um bom emprego, de direita e com uma religião, a chance dele ter problemas psicológicos é muito, muito pequena. É louco isso, né? Porque entre militante ideológico, doença psíquica e possessão diabólica, existe uma intersecção razoável, assim, de comportamento. Vai falar, pô, Guilherme, como assim? Por exemplo, aquela moça que o Trump ganhou, ela ficou gritando histericamente por 1 hora, sei lá, ela tá só gritando. Então, isso não é muito diferente de você assistir um filme O Exorcista, assim, você tá vendo a mesma experiência. Ela não girou o pescoço, sem dúvida. Ela não fez isso, mas você vê o padrão da histeria, o padrão do descontrole sempre mirando pra baixo. E você vê o padrão da sanidade, da estabilidade, sempre mirando pra esse princípio de ordem. Ordem eterna, né? Que de alguma forma é uma entre outras tradução para Deus, né? Então as pessoas vão se afastando de Deus, as pessoas vão se aproximando de seitas esquisitas, digamos assim. Bom, falando um pouquinho mais dos Estados Unidos, né? Ele mesmo postou como começou, né, a mugshot dele, o dia que ele foi fichado lá na polícia, e agora, pela segunda vez, né, a personalidade do ano na revista Time. O que não quer dizer apoio, a revista Time já colocou Hitler na capa, né, Greta Thunberg, sei lá, mas a história de superação do Donald Trump é muito impressionante, e talvez a melhor comparação seja mesmo a trilogia de Guerra nas Estrelas, né? A Nova Esperança, quando ele vence de forma muito surpreendente em 2016, né? E gera como reação o choque inicial e depois o golpismo do sistema. Aí vem o golpe, o Império contra-ataca em 2020 e agora o retorno de Jedi, né? Então é uma coisa espetacular o que está acontecendo nos Estados Unidos. Dessa vez ele está montando uma equipe protegida contra boicotes internos do Deep State. Eu estou lendo o livro do Kash Patel, que vai assumir o FBI, né, e é um livro sobre o Deep State. O nome é sugestivo, né? Governo de Gangsters. Então a turma sabe o que está enfrentando dessa vez, o que tem que fazer, e eu não acho que estão de brincadeira. Então eu estou bastante otimista com os Estados Unidos, e olha o tipo de mensagem que o Trump publica, né? Compara isso com o Lula, meu Deus. Só dá para comparar mesmo com o Milley, né? Qualquer pessoa investindo $1 bilhão ou mais nos Estados Unidos vai receber os permits, as licenças, as aprovações todas de forma totalmente imediata, incluindo, mas não limitado, a questões ambientalistas.
prepare-se para o rock, né? Ou seja, Estados Unidos voando, assim como o dólar, né? Lula andando. Alguns acham que é o sósia, outros acham que é um vídeo editado. Eu acho que é ele mesmo. Mas, enquanto o Lula tá cagando, porque ele também deve estar cagando, cagando e andando, o dólar tá voando e o Brasil é que tá na UTI. Esse é o problema. Muito obrigado pela preferência, sob censura ainda, né? Muito obrigado e peço encarecidamente que quem quiser apoiar o meu trabalho independente, que é, cá entre nós, o que eu mais gosto, sem demérito a todos os outros, e são vários empregadores, parceiros, mas esse é o que eu mais gosto de fazer. Sou eu e vocês direto aqui, né? Vá lá no rodrigoconstantino.com e considere se tornar um patrono hoje mesmo. Inscreva-se também na minha comunidade do Locals, o conteúdo disponível do que eu produzo está lá, mas de preferência para quem usa VPN, para não ficar na intranet do Xandão. E, se possível, considere se tornar um membro apoiador. Você recebe como recompensa por viabilizar esse trabalho independente conteúdos exclusivos, como toda segunda-feira, tivemos ontem já, conversa de boteco. E quartas-feiras temos o Cigar Bar, em que eu procuro responder as perguntas dos apoiadores. Então, vá lá no rodrigoconstantino.locals.com, inscreva-se, gratuito, e, se possível, torne-se um membro apoiador. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.